Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 14. Louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui na casa do Senhor, juntamente com todos os irmãos, nosso pastor, nossa pastora, os obreiros, os vices, companheiros de ministério. Ver aqui o pastor Natalício, gente boa. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos uma lição maravilhosa hoje na escola dominical. Domingo nós teremos a quarta lição. Me parece que está relacionada à paternidade divina, paternidade de Jesus. Nós teremos o nosso café da manhã e depois a nossa lição aqui, abençoada, domingo. O pastor falou aqui sobre, são parentes, sobre Elias enfrentar Acabe, né? Quando você pensa em Acabe, eu falo em Acabe, logo você associa a Jezabel, né? Me lembrei do Maduro aqui na Venezuela, que foi capturado, ele e sua esposa, está preso nos Estados Unidos, esperando as audiências e depois ser julgado. Segundo os documentos, e aí se a imprensa não divulga, segundo o documento, a sua esposa, Cília Flores, que é um pouco mais velha do que ele, conheceu ele quando ele era motorista de ônibus. Ela já era deputada, conheceu ele, começou a ter um relacionamento, e assim ele se tornou vice-presidente, né, de Chaves. A manda-chuva na Venezuela, quem mandava prender, matar e expulsar, irmão, se chama Cília Flores. O Maduro só era um pau-mandado da Cília Flores. Claro que ele era um tirano, que ele é um ditador, mas é a Cília Flores que decretava e dava a lista para ele quem deveria ser morto, quem deveria ser fuzilado e quem deveria ser preso. A imprensa não divulga, só fala no Maduro. Detalhes do mundo de hoje que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus. Amém? Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 14. Eu vou ler aqui bem compassado. Diz assim, ó. 1 Samuel 16, 14, diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpas. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saul aos seus servos. Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que mora em Belém, que sabe tocar e é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia-se aliviado, ou alívio, e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém? Pode assentar.
Nós sabemos que a nação de Israel, os judeus, assim que saiu do Egito, entrou na Terra Prometida, passou-se o período dos juízes, mais de 300 anos juízes era responsável por comandar a nação de Israel. Depois veio o tempo da monarquia, ou seja, o tempo dos reis. O primeiro rei, Saul, que nós lemos aqui. Saul foi um rei que escolhido não por Deus. Claro que Deus direcionou Samuel para ungir ele rei, mas quem escolheu Saul foi a nação de Israel. Foi os judeus que viu as nações vizinhas, como que elas eram governadas e administradas por reis. Aí a nação de Israel disse: nós queremos um rei como as demais nações têm. Nós queremos um rei como eles têm. É claro que Deus não agradou daquele propósito, daquele desejo, porque Deus queria continuar governando sobre a nação de Israel por meio do juízo, ou seja, mas Deus atendeu o pedido do povo de Deus, do seu povo, e foi escolhido Saul. Aí que é o perigo, irmão, de o povo de Deus copiar as coisas do mundo, ou copiar as coisas seculares. Os judeus olhou e disse: nós queremos viver como eles vivem. Nós queremos caminhar como eles caminham. Nós queremos, a partir de agora, ter um rei e ele vai nos direcionar como os outros têm. É um perigo isso. E Saul governou por 40 anos, nós sabemos disso. O governo de Saul entrou em decadência a partir do 2º, 3º ano. Deus já não agradou do seu governo, mas ele ainda governou por 40 anos. A gente vai ver logo no início dele, ele tem esse problema aqui, de um espírito maligno o atormentar. E o texto sagrado diz que o espírito maligno vinha da parte do Senhor. É porque na antiga aliança e na teologia do Antigo Testamento, tudo que vinha, tanto de mal como de bem, os judeus e o povo de Deus entendia que todos eles vinham da parte de Deus, ou era Deus que agia tanto do lado bom como do lado mal. Mas o espírito maligno aqui vinha da parte do Senhor, é a permissão de Deus que o espírito maligno atormentasse Saul. Aí os seus servos disse: olha, vamos escolher um homem que quando o espírito maligno atormentar o senhor entrar, tiver problema, que ele venha e toque, e que ele venha e dedilhe a sua harpa para que o espírito maligno se retire. Saul agradou daquilo, e aí é que entra a pessoa de Davi. Davi tinha acabado de ser ungido rei. Se você ler um pouquinho os versículos anteriores, ele tinha acabado de ser ungido rei com cerca de 16, 17 anos. Alguns estudiosos dizem que Davi foi ungido rei com 12 anos de idade. Só assumiu o reinado com 30 anos de idade. Eu creio que Davi foi ungido rei com mais um pouco de idade. Alguns dizem que foi com 12, porque Jesus com 12 anos estava no templo, aprendendo e ministrando aos doutores da lei. Então eles associam, porque o reinado de Davi, o ministério de Davi aponta também para o reinado de Cristo. Mas a verdade é que Davi, após ser ungido rei, ainda teve aí 15, 16, 12 anos para assumir o reinado. Não é de um dia para outro que a gente levanta a mão e aceita Jesus. O nome é escrito no livro da vida na mesma hora. O Espírito Santo entra na sua vida e você passa a ser templo e morada. Mas chamada específica, irmão, leva um pouquinho de tempo. Dedicação, valorização no ministério, oração, jejum, até que o Senhor diz: pode colocar na frente do trabalho que ele ou ela é meu escolhido para fazer a obra, louvado seja Deus. Moisés foi chamado com 40 anos, mais 40 anos no deserto de Midian, aprendendo do Senhor, assumiu a liderança com 80 anos de idade. Não é de um dia para outro. E aí entra a história de Davi. Irmão, Davi governou por 40 anos também e se tornou respeitadíssimo, não só na nação de Israel, como também as nações vizinhas, as nações inimigas. A história diz que o seu exército, quando saía em viagem, ou retornando da guerra, ou indo para a guerra, tinha um estandarte
que o seu soldado levava na frente alguns quilômetros, 2 ou 3 quilômetros na frente, e o estandarte de Davi, a bandeira de Israel com o estandarte, com a estrela de Davi. A estrela de Davi até hoje está na bandeira de Israel com 6 pontas. Segundo os estudiosos dizem que os inimigos que estavam nas montanhas, vigiando a sentinela, quando viu que era o exército de Davi que estava passando, que estava indo em direção a eles, que ou percebia pela bandeira e pela estrela de Davi, diz que os inimigos se retiravam antes que ele chegasse. Tinha uma presença magnífica de Deus na sua vida e no seu ministério. Ainda jovem, após ser ungido rei, já foi morar no palácio em Jerusalém, ao lado de Saul, para exercer funções ao lado de Saul. E eu, com rápidas palavras, eu gostaria de descrever, ou melhor dizendo, falar com os irmãos debaixo da graça de Deus, sobre os talentos de Davi aqui. Davi era talentoso na música, irmão, nos instrumentos. Haja visto que ele escreveu cerca de 80, 87, 88, mais da metade dos salmos são escritos por Davi. Os salmos era e ainda até hoje continua sendo o hinário dos judeus. O hinário dos judeus. Os salmos, o hinário do judeu, não tem plágio, não tem cópia, não tem nada. Todos eles são escritos inspirados por Deus. Louvado seja Deus. Aí, as qualidades de Davi, ele foi chamado, louvado seja Deus. Eu vou ler aqui na Bíblia sobre as qualidades de Davi, são 5, se eu não estiver enganado, aqui diz assim, ó, no versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita. Primeira qualidade de Davi, ele sabe tocar. Segunda qualidade, ele é forte. Segunda qualidade de Davi, ele é valente. Terceira e a quarta qualidade, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. São as qualidades de Davi. Aí Saul disse, então chama ele, vai lá, busca ele. E eles foram buscar, louvado seja o nome do Senhor. Davi foi que estabeleceu, irmão, os músculos no tabernáculo, posteriormente no templo construído por Salomão. Foi Davi que estabeleceu os músicos, os cantores, os instrumentistas, tudo vindo da tribo de Levi. Foi Davi que fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando Saul disse, então busca ele, louvado seja, ele sabe tocar bem, ele sabe tocar, ele vai entrar, ele vai fazer o papel dele, louvado seja Deus. Aí o músico disse, conheço um filho de Jessé, ele toca muito bem. Mas o tocar aqui, bem, irmão, não é só isso, não é só tocar bem, não é só dedilhar a guitarra, ou tocar o pandeiro, ou tocar a bateria, ou qualquer outro instrumento bem, louvado seja o nome do Senhor. O texto sagrado aqui está indo mais além, louvado seja o nome do Senhor. Além de tocar bem, não era só isso, louvado seja Deus. O dom dado por Deus a Davi, não só o dom, mas o prazer que ele tinha de louvar a Deus. Ele não só tocava, ele não só dedilhava os instrumentos, a harpa, que ele tinha prazer de cantar na presença de Deus e adorar aquele que o chamou lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele louvava a Deus, não era a sua voz que sobressaía, era o nome de Jeová que era exaltado. Quando ele pegava a harpa, que ele dedilhava, não era a sua voz suave, bonita, que era, mas era o nome daquele que fez os céus e a terra, que era adorado dentro da igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Era o nome de Jeová que era exaltado. Ele tocava não só para a aparência ou para aparecer, era para que a glória de Deus descesse dentro do templo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Muita música, muito show, muito lororá. E a glória não desce. Aí você vê muito barulho, mas não é a glória. E Davi tocava para que a glória de Deus descesse. Tanto é que quando ele pegava a harpa, que começava a tocar, a glória de Deus descia no quarto onde Saul estava, e o Espírito
espírito maligno da parte do inferno saía, porque por meio do seu dedilhar na harpa, o diabo tinha que sair. Uma irmã ungida, um irmão ungido, o jovem ungido na casa do Senhor, quando ele toca, quando eles tocam, quando canta, o diabo tem que sair, porque são louvores que engrandece aquele que fez os céus e a terra. Ele não tocava para aparecer, é para que a glória de Jesus descesse. Ele não tocava para aparecer, para ser filmado, para fazer o vídeo e colocar no YouTube. Não tem nada contra isso, pastor, tem aqui, está filmando. Não é isso. Isso pode ser feito, é um meio de evangelizar. Mas ele se curvava e sabia que ele não era nada, ele só era um instrumento na presença de Deus. Então não era para aparecer, era para que a glória de Deus descesse aonde ele estivesse. Você pode glorificar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Claro que Davi também cantava. Antes de cantar, ele orava. Ele ia à casa do Senhor. Seus hinos não é cópia de músicas seculares. Você pode ler, você pode ver o Salmo de Davi e todos os salmos. Ali não tem nenhuma cópia secular, não tem nenhum plágio de Zezé de Camargo e Luciano, de Bruno e Barrone e por aí afora. Não tenho nada contra a dupla. São músicos, têm um talento extraordinário. Mas não tem plágio, não tem cópia de nada. Todos os hinos de Davi, escritos no Salmo, e as suas músicas, era inspirada por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje virou moda o plágio e a cópia. Quando Deus disse para Moisés, disse, faça um tabernáculo à semelhança do que tem no céu. Não é igual, a semelhança. Igual, semelhança. Aí Deus disse, eu vou te dar a medida para lá, para cá, a altura, os instrumentos, as peças sendo colocadas, que vai ser colocado, vou te dar medida tintim por tintim. É claro que tinha templos pagãos das nações vizinhas, tinha modelos lindos de templos, até mesmo no Egito tinha, e Moisés viu tudo isso. Deus disse, não é para copiar nada de ninguém. Eu vou dar a medida, é do meu jeito, é do meu modelo. Você não precisa de copiar nada do que você viu lá no Egito, de que você está vendo no deserto. O modelo e as medidas sou eu, Moisés, que vou dar para ti. Você não precisa copiar nada do mundo, irmão. Você precisa copiar a música do mundo, você não precisa copiar, plagiar a melodia, o arranjo, nada. É só você entrar no teu quarto, orar a Deus, e você pegar um papel, uma caneta, que Deus vai te dar a letra do louvor, do hino, se você quiser gravar e se você quiser fazer um vídeo. Eu disse, não é para fazer nada. Antes de cantar ele orava, ele jejuava, e as cópias... não tinha cópia. Segunda qualidade de Davi, é forte. Ele sabe tocar e é forte. Ele enfrenta as lutas da vida. Ele não recua diante da... Ele é resiliente, ele é determinado naquilo que ele colocou no seu coração. E ainda Deus entrou na vida dele aí que ele é valente, ele é forte, ele é determinado. Quantos são determinados está aqui nessa noite naquilo que Deus colocou no seu coração? Pode levantar a mão e glorificar a Deus. Ele é valente, ele não confia em si mesmo, ele não confia nas suas forças, no seu talento, mas ele confia naquele que o chamou para a glória e honra do nome dele, louvado seja Deus. Ele é valente porque ele não confia na sua própria força. Ele já matou leão, ele já matou um urso. A pessoa, irmão, um jovem que com 16, 17 anos, matar um urso e um leão. O texto sagrado diz que quando o leão chegava, o urso que tomava a ovelha do seu pai, eles saíam disparados atrás do leão.
enquanto ele não pegava a ovelha e tirava da boca do leão. Você está achando que a ovelha Davi deixava matar o leão? De jeito nenhum. Ele arrancava da boca, pegava na barba do leão e matava o leão ou o urso ali mesmo. Sabe por que Davi fazia isso? O campo de batalha, o campo de trabalho de Davi não era os holofortes, não era a mídia, era o pasto. Aonde ele passava 2, 3 meses sem ir na casa do pai, porque o pastor de ovelhas passava 3 meses caçando pasto, caçando água, para colocar as ovelhas para beber água cristalina e para comer o pasto verdejante. Davi só voltava na casa do pai assim que saía com as ovelhas, depois de 2, 3 meses. O campo de ação de Davi era o pasto, cuidando do rebanho do seu pai. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E Deus lá do céu, olhando aquele menino, disse: esse menino tem uma chamada, essa menina tem uma chamada, esse homem tem uma chamada, ele ainda vai governar o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele saía para pregar o leão ou o urso, não era a sua força, era a presença de Jeová que o fazia ser forte. Ah, louvado seja o nome do Senhor. A força não estava na sua própria capacidade, mas vinha por meio do Espírito Santo de Deus na sua vida. A terceira qualidade de Davi, ele é valente. Saul, o filho de Jessé, é valente, mas ele só tem 17 anos, está partindo aí para os 20 anos, já tinha sido ungido rei. Interessante que quando Samuel chega lá em Belém para ungir Davi, o texto sagrado diz que Samuel pegou o óleo que estava dentro do chifre de carneiro. Irmão, o simbolismo é lindo. Chifre de carneiro aponta para resistência, forte, persistência, determinada. Você já viu a força que tem um carneiro? Ele abaixa a cabeça e não volta para trás, não. Chifre de carneiro, estava a unção, o óleo que era ungido Davi. Por isso que ele era um homem valente, louvado seja Deus. Aleluia. É disposto, cheio de ânimo, tem pressa em realizar a obra de Deus e não desiste do ministério. Ele é forte, ele é valente, ele tem desejo e tem pressa em fazer a obra de Deus e fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, e ele jamais desiste do seu propósito. Quantos nunca desistiu do propósito de Deus na sua vida? Pode levantar a mão e glorificar a Deus nesta noite. Tem muito desistindo da chamada. Tem muito desistindo até de ser crente. Tem muitos irmãos, até dentro da igreja, mas desistiu de ser santo, de ser separado e daquele propósito que tinha quando aceitou Jesus. Ele é valente. Tem sempre algo dentro dele que o impulsiona para frente. Nunca desistiu das ovelhas do seu pai. Sabe como é que você protege as ovelhas de Deus aqui na casa do Senhor? Meia hora de oração na sua casa, pela madrugada, 1 hora. Jejuando em prol de uma família, de um casamento. Não tem capeta que resiste à oração de um crente, de uma família, que pela madrugada, louvado seja o nome do Senhor, está orando. Aí a ação de Deus vem sobre aqueles que você está orando por ele. É o teu filho e a tua filha, é um parente seu. Protegendo as ovelhas do Senhor. Quarta qualidade, é um homem de guerra, preparado para a guerra. Ele é um homem de guerra, ele é preparado para a guerra. Se tornou um guerreiro espetacular, um homem que comandava um exército, um dos maiores exércitos de todos os tempos. Construiu armas, construiu um exército e um aparato extraordinário. Louvado seja, todas as guerras que Davi enfrentou, ele foi vencedor. Em algumas batalhas, às vezes ele recuou, mas no final de tudo, todas as guerras que Davi entrou, ele venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro porque ele não aparecia, ainda que ele foi ungido rei, assumiu um reinado, ele era um homem simples, ele era um homem que reconhecia que a força que ele tinha não vinha do seu próprio esforço, ele vinha de Deus. Lembra quando ele enfrentou Golias? Cerca de 3 metros de altura. Ofereceram para ele a coraça, ofereceu para ele a espada, ele disse: não quero. Ele só pegou a funda. Aí os seus colegas, o rei Saul disse: olha o tamanho da testa de Golias. Ele disse: é na testa mesmo. Olha o tamanho dele,
Olha o tamanho da cabeça dele. Olha o tamanho. Davi disse, não, é na testa que eu vou. Mirou na testa. É grande, é forte, mas eu vou acertar, é a testa dele, irmão. A força de Davi não era dele, a sua força, a sua capacidade, seja no secular, seja na sua empresa, seja no seu negócio, e principalmente aqui na casa do Senhor, ela vem de Deus. A sua sabedoria, o seu talento vem da parte de Deus. Você se esforça, porque há a parte humana em se dedicar em tudo que Deus colocou no seu coração, na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, e principalmente aqui na casa do Senhor, precisa de um esforço seu, mas tudo vem daquele que te chamou, louvado seja Deus. Ele que chama, Ele que coloca, Ele que prepara. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Louvado seja Deus. Quinta qualidade: um homem de guerra, preparado para a guerra, não recua diante do inimigo, vive pela fé. Pastor Nathalie deu aqui, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas sejam... Ali é o triunfo da fé. O triunfo da fé. Você olha, irmão, nosso Brasil está aí. Os vizinhos estão indo. Irmão, é fé. Não, eu não estou nem... É claro que eu nem assisto televisão mais. Ainda tem Rede Globo aqui no Brasil? Você ainda tem? Eu não sei se tem. Ainda tem, né? Tem Rede Globo no Brasil? Não assista mais não, irmão. E eu aconselho você, não assista essas porcaria não. Eu de vez em quando ligo ali em alguma Record ou por ali no SBT e é rápido, só para me ver como é que está a situação interna e externa. Desligo na hora. Ele não fazia para aparecer, ele era um homem de fé. Então, irmão, as coisas vão acontecer ao nosso redor. A igreja também vai ser arrochada, vai ser também perseguida, como nós estamos vendo aí. O Sila Malafaia estão fazendo de tudo para levar o homem para a cadeia. E outros que já foram, outros que já morreram na igreja, lá na Papuda. Fique tranquilo, irmão. Deus está vendo tudo, louvado seja Deus. A igreja vai continuar marchando, triunfando. Você sabe por que a igreja, louvado seja Deus, ela vai ser até perseguida e às vezes até alguns vai ser jogado na prisão? É porque a igreja também ela precisa de ser sacudida. Mas o dono da igreja é aquele que é o cabeça. Louvado seja, nós somos o corpo, mas quem comanda eu e você, a igreja do Senhor, é Ele aqui na terra. As coisas vão seguir o seu curso normal. Louvado seja o nome do Senhor. Suas armas não são espirituais, é oração, jejum, leitura da Bíblia. Chegou um irmão na igreja, eu até disse na classe dos jovens. Tinha um culto normal, e aí tinha um irmão que ele se gabava, que disse que conhecia a Bíblia todinha. Não, eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia toda. Aí... foi dar a oportunidade para o irmão ler a leitura oficial. Ele disse, irmão, vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Vamos ler o profeta Joaquim, capítulo tal, versículo qual. Aí o irmão que conhecia a Bíblia, caçando o profeta Joaquim na Bíblia. O irmão que conhecia a Bíblia, disse que sabia a Bíblia de Gênesis, caçando o profeta Joaquim na Bíblia. Tem profeta Joaquim na Bíblia, meus irmãos? Você sabe que tem 66 livros e Paulo escreveu uma carta a Filemon. Tem uma carta a Filemon, sabe que tem uma carta a Filemon? Estou dizendo isso aqui, irmão, porque nós assembleanos se gabamos que somos cheios do reteté para lá para cá, mas Davi era valente porque ele era um homem de oração, jejuava e tinha a Bíblia sobre a cabeceira da sua cama, louvado seja o nome do Senhor. Sisudo em palavras, a sexta, se eu não estiver enganado. Sisudo em palavras, é sério, persistente, seguro naquilo que fala. E quando fala tem autoridade, mas não magoa as pessoas e nem fere ninguém com as suas palavras. Ele é sisudo em palavras, ele é sincero, ele tem palavras persistentes, mas as suas palavras persistentes, ele não fere, não magoa ninguém, e não deixa ninguém contrariado, e nem aponta o dedo para ninguém com as suas palavras. No mundo, por aí nós estamos vendo, dentro da igreja não pode ter isso não, irmão. Cuidadoso no que fala, calcula cuidadosamente as suas palavras para não deixar as pessoas magoadas. Por isso que ela é sisuda em palavras. As suas palavras não são inconvenientes dependendo do grupo em que ele está.
Ele sabe falar quando está com o jovem, ele sabe falar quando está com os idosos, ele sabe falar quando está com a dona de casa, ele sabe conversar quando está conversando com o casal, ele sabe entrar e sair e conversar com todos aqueles, independente da idade e do grau social. Ele é sisudo em palavras. Você já imaginou, irmão, quando chega irmão ou alguns no meio do grupo que começa a falar e você fica com vontade de sair porque é inconveniente as suas palavras? Não, Davi sabia, era delicado, era cuidadoso com as suas palavras. Para não magoar, para não deixar as pessoas contrariadas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nesta noite? Sabe proceder bem diante de todos, como eu disse aqui. Ele sabe proceder-se bem-se diante de todos. As pessoas gostam de conversar com Davi, as pessoas gostam de ouvir Davi, as pessoas gostam de ouvir ele lá no trabalho, lá na empresa onde ele trabalha. O patrão dele gosta, eu estou conjecturando para os dias de hoje. O seu patrão gosta de ouvir ele tem talento, ele sabe entrar e sair, ele sabe proceder-se diante de todos. Somos assim, irmão, lá na sua empresa, lá na nossa empresa, lá no trabalho? Na rua em que você mora, os vizinhos gostam de conversar com você, gostam de conversar comigo. Quando eu saio na rua, eu gosto até de brincar com o cachorro do vizinho. Se o vizinho virar o rosto para mim, eu faço questão de cumprimentar ele. Como é que está o dia aí? Boa semana. E vamos, não tem nada, me dou bem com todos. Ninguém aqui é santo, irmão, eu tenho meus defeitos. E só Jesus sabe do meu defeito, é aquela menininha simpática lá que me conhece entre quatro paredes. Todos nós temos nossas falhas. Mas é a graça que nos sustenta e que vai pulindo a nossa vida até aquele dia do arrebatamento. Louvado seja o nome dos... Haja visto que nós estamos numa santificação progressiva. Deus está pulindo, está trabalhando esse vaso aqui até o dia que a trombeta soar e nós vamos partir para a eternidade. Amém? Para terminar, ainda tem duas bem rapidinho. E de boa aparência. Ele é agradável, ele é de boa aparência, ele tem um bom testemunho, sempre causa uma boa impressão às pessoas que estão ao seu lado. Ele tem uma boa aparência, ele dá um bom testemunho por onde ele passa. As pessoas gostam de estar ao lado de Davi, o Saul. Vamos chamar ele vai tocar a harpa para você se sentir bem quando o espírito maligno te atormentar. Louvado seja Deus. Você tem palavras sábias, entendidas. Não precisa ser experto. Na hora que um amigo, que um colega de trabalho, um vizinho precisa, Davi tinha. Aonde Davi passa, rei Saul, ele tem uma graça diferenciada. Que graça que é essa? É a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Davi. Por isso que as pessoas gostam de ficar do lado dele. Ele tem uma boa aparência. A boa aparência aqui, irmão, não é porque ele era belo, não. Davi era ruivo, queimado do sol, fedia ovelha, fedia, mas ele tinha um mau cheiro mesmo. Podia, porque no campo, irmão, eu penso que sim. Ele cheirava ovelha. Não vou retirar essa expressão fedido, mas ele cheirava ovelha. E não era aquele rapazão, mas ele tinha uma boa aparência. As pessoas gostavam de ficar do lado de Davi, para contar os casos, para ouvir ele, para tocar ideia com Davi. As pessoas gostam de ficar perto dos crentes, gostam de ficar perto de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de ter esse talento, de ser essa qualidade. Ele é equilibrado, ele não é radical. Não, que tem de alguns crentes radicais. Eu sou assim, nasci assim e vou morrer. E ainda tem mais um. A minha igreja é que é a igreja. É muito por aí. Radicalismo no nosso meio, não, irmão. Aqui é a graça. A graça está lá na Assembleia de Deus, do campo de Vila Nova, do campo de Campina, do campo do Pedro Ludovico. A graça de Deus está na Deus Amor, na Presbiteriana, na Batista, porque todos vão para o céu. É por meio da graça.
Eita glória, você acha que lá no céu vai ter a Assembleia de Deus da GB 518 ou do Jardim Guanabara 2 e o pastor é o meu servo, o pastor Zé de Carvalho, que é um homem de Deus. Lá vai entrar servos, lavado e remido no sangue do Cordeiro, independente de placa de igreja. Davi era de boa aparência. Sempre causa boa impressão por onde ele passa, pois tem a graça de Deus. É equilibrado e não é radical. Né? Se dá bem com todo mundo. A Bíblia diz que a gente tem que dar bem com os de dentro e com os de fora. E às vezes, irmão, as coisas acontecem, as pessoas, Deus permite você entrar numa situação, ou acontecer alguma coisa, para ver se você tem a graça mesmo, ou se você está dando lugar para a graça, melhor dizendo, para você sair daquela situação, daquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Para terminar, vamos colocar de pé, fazer oração. E o moço diz, olha, rei Saul, ainda tem mais uma. O Senhor é com ele. Oh, glórias a Deus. O Senhor é com ele, rei Saul. Ele não só toca, ele não só tem boa aparência, ele não só é valente, ele não só é sisudo em palavra, mas o Senhor é com ele, ou seja, ele tem a aprovação de Jeová sobre a sua vida. Não é só tocar, não é só pregar, não é só ser professor da escola dominical, não é só ser dirigente de um trabalho ou outro. Aleluia. O Senhor tem que estar na vida minha e sua, ou seja, tem que ter a aprovação de Deus. Pode chamar, rei Saul, pode buscar, pode mandar buscar. Ele tem a aprovação de Deus sobre a sua vida. Você pode glorificar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha tudo isso. Os irmãos entenderam? Pode dar uma salva de palmas para Jesus nesta noite? E assim vamos caminhando, irmão. É um ajudando uns aos outros, é um orando pelos outros, é uns visitando uns aos outros. E nós vamos caminhando. Preciso muito da oração dos irmãos, eu, a minha esposa, do nosso pastor, dos colegas de ministério. A minha família precisa, eu preciso. Você está achando que eu estou aqui... Não, mas é a graça. Deus me chamou 3 horas da madrugada num lugar que só Jesus sabe onde eu estava. Aí Jesus entrou lá, naquela mesa e disse, se tu morrer hoje, aonde tu vai parar? Aí eu olhei assim, não tinha ninguém. Aí a voz voltou de novo, se você morrer do jeito que você está, aonde você vai parar? Cheguei em casa e mudei, pensei... Fui para a igreja e levantei a mão. E a minha esposa ficou muito feliz, porque ela foi a missionária que me convidou para ir para a igreja, me levou para a igreja. E eu estou aqui caminhando com os irmãos. E careço da oração e também do companheirismo de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é com ele. Como é bom ter a aprovação de Deus. Para quem canta, para quem toca, para quem prega, para quem é porteiro, para quem lava as vasilhas, para quem cozinha como a irmã divina. Como é bom ter a aprovação de Deus. O Senhor é com ele, o Senhor é com ela. Como é bom a gente ver as pessoas fazerem as coisas simples na igreja, mas você vê que o Espírito Santo de Deus está sobre aquela vida, sobre aquele ministério. Amém? Deus e Pai, nós queremos te louvar, te glorificar. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de Davi, Deus. Que lição maravilhosa. Que aprendizado maravilhoso a respeito da vida de Davi, do seu ministério, da sua chamada. Ah, Deus, temos muitos que aprender com o Senhor, porque na realidade é o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono da nossa vida, é o Senhor que está na vida do nosso pastor, da nossa pastora, de nós que somos cooperadores deles, ó Deus. Nos ajuda, essa mocidade que é bela, essas irmãs que têm um trabalho maravilhoso, esses músicos que cantam aqui na igreja, que os chamou,
o avivar, as irmãs, os jovens, os nossos porteiros, oh Deus, todos que cuidam aqui, o que faz a faxina, o que limpa o banco, o que passa o pano, oh Deus, aqui no púlpito. Deus, visita aqueles que visitam os irmãos, aquele que ora, a consagração, a oração dos irmãos, das irmãs aqui pela manhã ou pela noite, oh Deus. Nós somos uma família, aqui não tem ninguém melhor do que o outro. É claro que um tem uma chamada específica, o outro é chamado, mas se nós olharmos para nós, todos nós devemos ser servo, e como servo nos colocamos na tua presença para a glória e honra do teu santo e excelso nome. Mais uma vez, aplauda aquele que te chamou. Deus que abençoe o irmão Cláudio. Obrigado, irmão Cláudio. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Zadão. Ainda bem que Deus visitou o senhor naquele dia, porque senão nós não tínhamos Zadão aqui hoje. Eu quero agradecer a cada irmão que vieram no culto hoje, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, e devolvo o microfone a quem é de direito, nosso pastor. Amém. Glória a Deus. Convidar aqui a pastora Rita para já sentar aqui do lado do pastor José do Carmo. Daqui a pouquinho ela vai passar os avisos principais para a gente. Meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa. A gente tá tão bom aqui, não é, irmãos? Que a gente queria ficar mais aqui, ó. Tudo que Deus me usou para falar aqui no começo cumpriu. Diga comigo, diga irmão José Adão. Irmão José Adão, o senhor é um homem íntegro. O senhor é um homem temente a Deus. O senhor é um homem obediente. Por isso Deus te usou aqui hoje. E o personagem bíblico que ele trouxe, o Davi, ele é uma metáfora da igreja verdadeira. Agora, basta a gente observar essa mensagem e a gente observar muitas das coisas que, infelizmente, tem infiltrado no meio da cristandade e tem tirado essa integridade, esse temor a Deus, essa força de ser obediente à voz do Senhor Jesus. Para a gente ver, irmão, que a igreja MVN Guanabara 2, apesar de estar de parabéns, eu sempre falo isso, minha esposa fala isso, pastor João Mendes fala isso, não é, pastor? Os obreiros dizem isso, mas a gente não pode vacilar. Quer que eu te diga uma coisa? O Davi deu uma vacilada no final. Andou casando com algumas mulheres que não temiam a Deus, e elas, de alguma forma, fizeram com que o brilho dele deu uma caída, mas ele não se tornou um homem idólatra. Mas, irmão, o ministério que Deus dá para a gente é algo muito sério, que a gente não pode trocar por nada. E outra coisa, não é as mulheres, mas era a fé das mulheres. Era o Deus que algumas mulheres que esteve do lado dele, fizeram com que ele... Mas nós não queremos focar nisso, queremos focar nessa parte boa, né, pastor? Isso aqui sim reflete o que tem que ser um povo de Deus de verdade aqui nessa terra. Amém. Deus abençoe todos os irmãos, nós estamos muito felizes, eu estou muito feliz, gosto sempre de falar. Estou muito feliz de poder servir a Deus aqui junto com vocês. E isso, se Deus me permitir, eu quero ficar muitos anos aqui, porque vocês são de verdade um povo de Deus que ajuda a gente a servir o Senhor Deus nessa terra. Deus abençoe. Como já foi dito, a irmã vai completar aqui, mas eu quero adiantar, porque alguém às vezes está perguntando: uai, pastor, no próximo domingo não é a Elavim lá na Canoeiros, no pastor Wesley? Sim, mas todos os líderes de departamento, a gente vai reunir aqui na igreja, no domingo que vem. A gente vai tomar café junto com todo mundo aqui,
porque é pertinho aqui. Aí depois a gente sobe para lá, só os líderes, e o pastor José do Carmo vai estar ministrando a aula aqui. Inclusive os jovens vão estar junto aqui, formando uma sala só. Todos entenderam? O outro grande desafio é no dia 14 de fevereiro. Vocês sabem, é o feriado de carnaval e a gente vai estar reunido, né? Todo mundo é reunido, é muita gente, no ginásio Arena. E a gente colocou no coração, junto com a liderança da juventude, da gente conseguir levar ali 50 jovens para participar daquele congresso. Então, nos ajude em oração. Esteja sempre atento aí ao que a liderança falar. E falando em liderança, irmão, só para concluir, lá naquele quadro lá, que tem pertinho da tesouraria, lá está a diretoria que tomou posse aqui no domingo passado. Talvez alguns estavam viajando, mas a gente orou a si mesmo. E você recebeu a bênção lá, você é líder da mesma forma. É só você olhar lá. Toda a liderança de departamentos está lá, como também toda a agenda dos cultos, principalmente os cultos de domingo. Deus abençoe.